Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Renato Lazzarini. O Renato, que é empresário e o incentivador do Tempo de Reflexão. O Renato, ele gentilmente cede lá um espaço na empresa dele para a gente fazer algumas reuniões. Eu queria primeiro te agradecer pelo apoio, viu, Renato, que você tem dado ao Tempo de Reflexão, pela confiança que você tem nesse nosso trabalho e te agradecer por você estar aqui hoje para falar um pouquinho da tua vida, falar um pouquinho dos seus negócios e como é que Deus interage na sua vida. Muito obrigado e seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Reflexão. Eu que agradeço aqui pelo convite, agradeço por estar aqui para a gente falar um pouquinho da nossa vida pessoal, nossa vida com Deus. Agora, as pessoas normalmente, Renato, elas têm uma vida separada, né? Uma vida dentro das empresas, uma vida dentro das suas famílias e uma vida com Deus, né? E no reino de Deus essa divisão não existe, né? O que existe são as pessoas fazendo essa separação e aí acaba tendo problema, né? E eu conheço você já um bocadinho e para você não ter essa separação. Deus está na sua vida em primeiro lugar, nos seus negócios em primeiro lugar. Sem dúvida. Como é que você conduz isso na sua vida? Você dá o espaço para que Deus seja prioridade, ocupe um espaço de honra na tua vida, independente se está na empresa, se está na tua casa, se está no mundo dos negócios. Como é que isso acontece na sua vida? Tudo isso aí começou com uma transformação que aconteceu na minha vida aí há 16 anos atrás. Até a gente chegar hoje onde que eu cheguei, já tive muitos altos e baixos na minha vida, já tive, na verdade, 4 empresas, essas 4 empresas subiu, chegou lá no alto, depois acabou se destruindo tudo. E depois há 16 anos atrás, é que eu falo que eu construí a minha empresa sobre uma base sólida, em cima da base que é Jesus na minha vida. Foi aí que ele começou a trabalhar comigo, não só na parte financeira, não é isso daí de empresa. Ele começou a trabalhar na minha vida particular, vamos dizer assim. Então teve toda essa modificação. E isso aí foi me modificando em todas as áreas, né, da minha vida, profissional, familiar. Isso foi mudando tudo e hoje eu não vivo sem ele. Na verdade, eu não faço nada sem ele, porque eu não vejo assim, se a gente não tiver esse acerto espiritual, o restante não está nada acertado. Fica tudo com conflitos. E o importante é aquilo que você bem disse, né, Renato? A mudança é de dentro para fora. Você não consegue mudar o teu exterior se você não mudar o teu interior, né? A mudança principal é essa daí. E que eu vejo assim, como diz também na palavra de Deus, e a gente tem que sentir isso, é que a gente tem que fazer a coisa por amor, não por obrigação, não por necessidade. Uma coisa que eu vejo hoje muito assim, que se fala muito, é a troca de favores. Se você, vamos dizer assim, se você fizer um favor para Deus, Deus vai te fazer favor. Não é isso, não. A gente tem que fazer por amor a Ele. Então é esse amor que vai gerando dentro da gente, que eu vejo assim, até esse amor que a gente tem por Ele, vem dEle. Então ele vai crescendo e as coisas vão se tornando, vamos dizer assim, habituais, normais na vida da gente. Então isso daí é que vai, vamos dizer assim, vai se solidificando, ele vai se transformando e você vai tendo todo entendimento que é o melhor caminho que você vai seguir. Não só na parte, eu falo assim, eu vejo assim, eu fico até meio chateado, porque todo mundo fala assim, todo mundo pensa que a grande transformação é na parte financeira. E eu não, por exemplo, o que eu falo assim, se Deus quis que eu tivesse uma empresa, Ele me deu uma empresa. Agora Deus quer que os outros tenham alguma outra coisa, Ele vai seguir aquela outra coisa. E eu falo assim, eu gosto de Deus, amo a Deus, não porque Ele me dá, mas pelo que Ele é, na verdade. E o que a gente sempre diz no tempo de reflexão, Renato, que às vezes algumas pessoas olham para a minha vida assim, as pessoas acham que eu fiquei louco, né? Porque isso é verdade. Eu sempre fiz programa de logística em Foco, um programa falando de negócio, falando
de mercado, eu defendendo e promovendo o setor logístico. E aí a gente começou esse trabalho com o tempo de reflexão e as pessoas olhando, e como são os dois programas no canal 25, as pessoas olhando, mas é o logístico, não é? Mas o cara endoidou. Isso é verdade. E é isso que Deus faz, né? Deus transforma a vida, né? As pessoas, e é bom que as pessoas se surpreendam com as nossas vidas positivamente, porque é isso que Deus tem feito nas nossas vidas, transformado as nossas vidas positivamente, para que as pessoas possam efetivamente comprovarem aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós estamos dispostos a ter transformação, né? É isso aí. E quando você está falando aqui, a gente é chamado de louco, isso eu já fui chamado de louco nenhuma nem duas vezes. E essas pessoas que me chamaram de louco, porque eu falava assim, a transformação que eu tive na minha vida, como Deus entrou na minha vida, que teve toda essa transformação, eu contava para eles falavam assim, depois, lá na frente, senhor Renato, quando o senhor contava a sua história, a sua modificação nesses últimos anos, eu ficava olhando, como o senhor é o senhor, tal, então eu respeitava, mas dentro de mim eu falava que o senhor era louco, né? E hoje, na verdade, depois que também teve suas dificuldades, teve seus problemas, começaram a pensar naquilo que eu tinha conversado com eles. Ele falava, eu era louco de não ter ouvido, naquela época demorou para chegar, e hoje eu agradeço por o senhor ter me contado a sua história, porque se eu não tivesse ouvido a sua história, talvez eu não tivesse transformado a minha vida. E aí eu falo, quem transforma a vida não sou eu, quem transforma a vida é Deus. Eu sou o único, vamos dizer assim, eu levo a mensagem dele por onde que eu vou, eu falo dele, e é o que eu acho que aí Deus começa a agir na vida de todo mundo. Eu fui aprender que nós passamos por 5 estágios, Renato, quando nós decidimos seguir a Deus. Primeiro, as pessoas começam a olhar para as nossas vidas e começam a dizer, ele endoidou, ele ficou louco. Sim. Segundo estágio, as pessoas achando que você ficou louco, as pessoas afastam-se de você. No terceiro estágio, as pessoas distantes começam a olhar para a tua vida e ver que a tua vida melhorou. No quarto estágio, as pessoas se aproximam de você porque viu que você não ficou louco, a tua vida está melhor. E no quinto estágio, elas vêm pedir conselho. Verdade, é isso aí mesmo que acontece na vida da gente. É isso aí mesmo. Eles chamam a gente de louco, se afastam, depois vêm procurar para saber, aí começa a ver que queira ou não queira, o ser humano vamos dizer assim, eu falei, é meio complicado, mas ele vê o seu engrandecimento quando você engrandece financeiramente, você conquista alguma coisa material, então ele começa a ver aí que é o interessante da coisa. Daí vamos dizer assim, desse contato aí, desse crescimento material, que ele começa a ver que não foi só o material que mudou, porque para você conseguir ali a sua, vamos dizer assim, essa modificação no seu poder aquisitivo, vamos dizer assim, você teve que mudar as outras coisas. E eu acho que também assim, essas barreiras hoje assim de a gente falar com Deus, elas, vamos dizer assim, elas estão sendo quebradas, e eu acho que essa parte que a gente que tem que fazer, por isso que eu tenho essa afinidade com o tempo de reflexão, porque o tempo de reflexão é isso, é o tempo de a gente refletir o que Deus pode fazer na vida da gente, o que nós temos que ser consertados, vamos dizer assim, essas modificações internas que nós temos que fazer dentro da gente, e seguir, por exemplo, o que nós temos que seguir, na verdade, todos os problemas que a gente passa no nosso dia a dia, eu vejo assim, o que eu falo assim, é muito simples e fácil, que nós somos vamos dizer assim, nós somos um ser construído, e o nosso manual de uso do manual do fabricante está lá abandonado e ninguém mexe nele, só depois que dá o curto, que quebra, aí o que eu vou fazer? Daí que ele vai procurar o manual para tentar o que eu errei, o que está acontecendo, para ver o que eu posso resolver. Agora a gente sempre brinca, né, Renato, que você é uma pessoa ousada, né? O Renato não tem problema nenhum de falar aquilo que Deus fez e vem fazendo na sua vida. Essa intrepidez, essa ousadia, esse seu desprendimento de falar das coisas de Deus, eu acho isso muito bacana e Deus tem te honrado com isso, né? Tem. E eu vejo assim, a gente vai aprendendo, Deus é muito bom, Ele vai mostrando a gente, quando a gente precisa da coisa, Ele vai mostrando onde que a gente tem que ir. Então eu vejo assim, na palavra de Deus diz que a gente não pode ser simplesmente ouvidores, nós temos que ser praticantes da palavra dEle.
E se a palavra dele é o que eu acho correto, o que eu vejo que é isso daí, a gente tem que levar mesmo e falar. E eu vivo isso daí, sabe, é gostoso de ver, sabe, eu não me preocupo. Às vezes em quando, por exemplo, para mim não tem barreira não, eu estou falando lá com o meu funcionário, ou estou falando com o diretor de uma outra empresa, Deus é presente na minha vida. E eu gosto disso, eu acho uma felicidade de falar disso aí. Deus tem também me colocado uma pitada de ousadia no meu coração. Um dia eu fui, testemunho aqui para o nosso telespectador, um dia eu fui tomar um lanche no Lago Azul ali, e eu cheguei lá, não tinha ninguém no restaurante, eu falei, Senhor, que eu não tenha vindo aqui simplesmente para tomar um café, que eu só posso me colocar diante de uma pessoa que está precisando ouvir da tua palavra hoje. E continuei tomando meu café, e eu olho para o lado direito, na vidraça assim que separa lá do lado de fora, eu vejo um morador de rua olhando para mim. Falei, Senhor, e ele atende, né? Quando você pede, ele atende. E eu fiquei preocupado com a situação, pedi, Deus colocou, como é que eu conduzo isso? E fui para o caixa pagar o meu café, e a pessoa tinha sumido. E eu fui para o meu carro, a pessoa estava sentada do lado do meu carro, Renato. E eu tive a direção de falar do amor de Deus para essa pessoa. Uma pessoa certamente que naquele momento tinha sido colocada para que eu pudesse falar do amor de Deus, uma pessoa machucada fisicamente, sim, uma pessoa que ainda estava exalando o cheiro de álcool logo de manhã. E eu tive a oportunidade de orar por essa pessoa, colocar a minha mão nessa pessoa, dizer o quanto Deus tem buscado tirar essa pessoa da situação que ela estava, e ela chorou, sentiu sim uma palavra confortável, e a gente vê que é isso que nós precisamos fazer, Renato, falar do amor para as pessoas, e independente se a pessoa é um grande empresário ou se é um morador de rua, Deus ama igualmente cada pessoa, né? Todas as pessoas. Dentro vamos dizer assim, da parte do empresário, eu faço palestras nas empresas sobre o produto que eu fabrico para melhor ser utilizado, vamos dizer assim, como é que ele funciona melhor, e também resolvendo o problema do meu usuário final, que eu digo. Então eu faço palestras hoje pelo Brasil inteiro, e sempre no final da palestra eu falo alguma coisa de Deus, porque eu falava assim, se o Senhor quiser que eu fale de ti, onde que eu estiver, o Senhor me dê essa liberdade de falar. E eu falo mesmo, independente de todas as pessoas que estão lá. Eu também não estou aqui para defender bandeira nenhuma, não estou aqui para defender religiosidade, eu simplesmente falo de Deus, sigo o manual dele, que é a Bíblia, então eu falo de Deus para o pessoal. E aconteceu também uma coisa interessante, que eu andei dando nessas palestras todas, aí eu voltei no meu cliente, aí estava conversando lá com ele, estava conversando alguma coisa, ele falou, você lembra, senhor Renato, falou o nome da pessoa lá, tal, eu falei, não lembro, porque não dá para a gente lembrar de todo mundo. Aí eu fui falar com ele lá, que ele estava fazendo o processo errado e tal. Pô, mas você não assistiu a palestra do senhor Renato, que deu lá na empresa que você trabalha? Ele falou, olha, tecnicamente do que ele falou, eu não lembro nada, mas o que ele falou de Deus tocou no meu coração e está resolvendo a minha vida. Eu falei para ele, então a melhor parte está resolvida, que a parte técnica a gente volta depois, explica para ele, mas Deus está agindo na vida dele, é o que interessa para a gente. Então a gente tem que levar, não importa o instante, o momento, a hora, a gente tem que viver isso daí. E Deus conta com isso, né? E conta com isso, é o que eu acho que a gente tem que fazer, que nem você está falando desse morador de rua, a gente tem que falar com o nosso parente, nós temos que falar com o empresário, lá com o presidente, com o dono da empresa, com o faxineiro da empresa. Não tem. Deus fala que ele não tem acepção de pessoas, então eu acho que a gente é para todo mundo somos iguais. Tá bom, Renato, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Renato Lazzarini, o Renato que é empresário. Nós voltamos no instante.